O vídeo de hoje tem como objetivo trazer os principais eventos que devem agitar a nossa bolsa de valores, não só a nossa, mas do mundo inteiro também, e também quebrar um paradigma, tá, gente? Porque nesse ano de 2020, o que muitos estão esperando é que por conta de eventos importantes, a nossa bolsa de valores chacoalhe bastante, que ela tenha muita volatilidade, que ela tenha muito sobe e desce e que muitas vezes serão de maneiras mais bruscas, né? A gente vê que muitas vezes a bolsa de valores, mediante alguns eventos, ela pode em um único dia cair 3%, 4%, 5%, e aí muitos investidores, principalmente os novos investidores, eles não estão devidamente preparados para esse tipo de oscilação e acabam fazendo muita burrada, porque eles ficam ansiosos, porque eles ficam aflitos quando vem a bolsa de valores chacoalhar demais. E não somente a bolsa, tá? Muitas vezes o investidor vai lá, escolhe uma ação, de repente sai notícia sobre ela e ela cai 5%, 10% em um único dia, de repente no outro ela sobe tudo isso de novo, e esse mar de oscilações muitas vezes faz com que as pessoas percam dinheiro, mas porque elas têm a visão errada. Por quê? Quando eu vejo um mercado extremamente volátil, é quando eu começo a pensar, poxa, ele tá repleto de oportunidades, não somente de longo prazo, mas também de curto prazo. Se você tem uma estratégia parecida com a minha, onde você faz aportes mensais nas suas ações, quando a gente tem uma volatilidade muito grande, muitas vezes grandes dias de queda, é quando a gente pode aproveitar para fazer os nossos aportes e potencializar os aportes, porque muitas vezes o mesmo dinheiro que compraria X ações em um mercado de alta, em um mercado de baixa, muitas vezes você consegue comprar mais ações, principalmente se você está pensando em construir o seu patrimônio ao longo do tempo, pensando em criar uma renda passiva lá na frente. E ainda, se você segue também uma estratégia muito parecida com a minha, não é porque 90% dos seus investimentos estão focados para o longo prazo que você não pode aproveitar oportunidades de curto prazo. Muitas vezes essas grandes volatilidades, esse sobe e desce de algumas ações específicas principalmente, podem trazer oportunidades de curto prazo. Talvez não seriam ações que você colocaria na sua carteira pensando no buy and hold ou alguma coisa nesse sentido, mas que devido a alguma situação ali do momento, alguma distorção, alguma simetria do mercado, você olhou para ela, enxergou que o risco-retorno poderia ser algo interessante e você acaba se posicionando pensando em ter algum ganho de capital que com esse ganho, você consegue potencializar os seus aportes de longo prazo. E não somente isso, aqui eu tô falando de ações, porém existem várias outras modalidades do mercado. Eu acho que aqui do YouTube, eu sou uma das pessoas mais flexíveis quanto a estratégias de investimento. Por quê? Eu já fiz day trade, swing trade, position trade, já operei dólar, índice futuro, commodity, boi, milho, ações, fundos imobiliários, enfim. Eu já operei um pouco de tudo nesse mercado e eu entendo que existem pessoas que têm mais facilidade para ganhar de um jeito e outras mais facilidade de ganhar de outro. Então, muitas vezes, para quem gosta de opções e talvez não quer se expor diretamente nas ações, também pode ser uma opção. Só que, gente, para você fazer esse tipo de operação de curto prazo, existem dois pontos que são cruciais para você não fazer lambança. O primeiro é você comprometer uma pequena parte do seu patrimônio. Não adianta você pegar 100% do seu dinheiro, ou que seja 50% do seu dinheiro, e começar só a colocar em ativo de risco e oportunidades de curto prazo e tudo mais, porque existe uma chance maior de você fazer coisa errada. O risco ele aumenta consideravelmente quando você pensa nesse curto prazo. Então, a primeira coisa que eu digo é: separe uma pequena parcela do seu patrimônio para esse tipo de investimento. Poxa, swing trade em ações, opções, etc. 5%, no máximo 10% você vai estar colocando nesse risco. E um outro ponto que é fundamental é justamente saber o que você está fazendo. E aí, pensando nisso, eu já tenho a dica de um conteúdo gratuito para você consumir. Eu vou inclusive deixar o link aqui na descrição, porque essa semana começou uma série de vídeos do pessoal da Levante, que é o Bolsa 3.0, onde eles vão trazer justamente esse panorama para 2020, como aproveitar as oportunidades de toda essa volatilidade e também, claro, já conseguir aí mapear, trazer o que eles estão mapeando do que podem ser
boas oportunidades para 2020, para você, claro, conseguir potencializar a sua rentabilidade. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, também vou fixar aqui no primeiro comentário, você pode acessar lá, se cadastrar, é gratuito, o primeiro vídeo já tá no ar, então corre para você não perder nada desse conteúdo gratuito. Agora, gente, passado tudo isso, já falei sobre o primeiro paradigma que eu acho que tinha que ser quebrado e tudo mais, vamos finalmente falar sobre os principais eventos que devem chacoalhar a nossa bolsa de valores em 2020. Eu já quero começar aqui falando sobre, eu acho que o que é mais aguardado, que são as eleições dos Estados Unidos. As eleições ocorrem no dia 3 de novembro e é claro que, assim como aqui no Brasil, existem várias coisas que antecedem as eleições e que podem balançar o mercado. Nós provavelmente teremos aí Donald Trump tentando a sua reeleição e, em contrapartida, para concorrer com ele do lado dos democratas, a gente deve ver a Elizabeth Warren ou então o Bernie Sanders. Só que, gente, o que acontece? Surgiu um nome aí no meio do caminho que era o do Michael Bloomberg e ele talvez nem seja o principal candidato democrata que vá bater de frente com o Donald Trump. Porém, ele já prometeu aí que vai ser emocionante essa corrida das eleições, porque ele já disse aí que ele está disposto a gastar quase $1 bilhão para tentar tirar Donald Trump do poder, ou seja, para fazer propaganda contra ele ou até mesmo apoiar os principais candidatos que vão bater de frente com ele. Então, as eleições dos Estados Unidos devem mexer bastante com os mercados, dependendo aí do que as pesquisas eleitorais forem apontando ao longo do ano. Nas últimas eleições dos Estados Unidos, sim, o nosso mercado ficou extremamente volátil e apareceram, sim, diversas oportunidades. Uma outra data importante que muita gente ignora é a Super Tuesday, que eles chamam, que acontece no dia 3 de março, que é quando sai quem serão os candidatos para essa corrida presidencial. É claro que muitos nomes já estão mapeados, muitos nomes já estão sendo bem cotados, porém, no dia 3 de março é quando efetivamente sai quem será o candidato democrata, quem será o candidato republicano e também já aí algumas apurações de qual é o predileto para levar essas eleições de 2020. Então fique atento não somente às eleições no dia 3 de novembro, mas também no dia 3 de março, quando sai essa lista dos candidatos para a corrida presidencial. Agora, olhando um pouquinho aqui para o nosso mercado, existem outros fatos relevantes, outros eventos relevantes que devem agitar nossa bolsa de valores. Por exemplo, nesse ano a gente deve ter aí o encaminhamento de duas reformas, reforma tributária e reforma administrativa. E é claro que o mercado é muito positivo quanto a essas reformas, ainda que na reforma tributária muitas vezes a gente vem a ver a tributação dos dividendos, que eu acho que é a preocupação de muitos investidores. Então, o que vai acontecer é que, conforme o andar dessa carruagem de reforma tributária e reforma administrativa, o mercado no curto prazo pode responder favorável ou não. Então, com a reforma da Previdência foi basicamente a mesma coisa. Muitas vezes quando ela parecia que ia, o mercado ia lá e se animava todo, de repente iam lá e colocavam água no chope, aí o mercado dava uma mornada. Coisas importantes sobre o mercado, tá, gente, que eu acredito. Quando a gente olha para a bolsa de valores no longo prazo, eu acredito realmente que o que faz uma bolsa de valores subir ou cair é o lucro das empresas, são os lucros das empresas, né? Então, poxa, essas empresas estão conseguindo crescer, performar bem, aumentar o seu lucro, isso vai refletir diretamente na bolsa de valores. Só que, como eu falei para vocês e como eu estou trazendo hoje para vocês, existem alguns eventos que podem causar uma oscilação no curto prazo e que não necessariamente vai ditar uma longa direção da bolsa, né, pro longo prazo. Mas enfim, voltando para os nossos eventos, porque aqui eu só trouxe 3 até então e nós temos aí pelo menos mais 2, a gente não pode deixar de citar
justamente o conflito entre Estados Unidos e Irã. Eu já falei sobre isso logo no primeiro vídeo do ano, mas como a gente ainda não teve uma resolução, provavelmente essa novela ela deve continuar aí ao longo dos meses, quem sabe até ao longo dos anos, porque quando a gente teve a guerra comercial entre Estados Unidos e China, ela durou aí nada mais nada menos do que 2 anos. Foi agora, recentemente, que eles tiveram aí um acordo assinado que finalmente chegaram a um consenso. Então, esse conflito entre Irã e Estados Unidos provavelmente ainda vai dar muito pano para manga, e dependendo dos ataques e contra-ataques, isso pode mexer bastante com os mercados, principalmente quando a gente olha para as commodities, questão de petróleo e tudo mais. Então, a gente tem que ficar de olho nesse tipo de coisa que pode acontecer e que pode abalar o nosso mercado por aqui, e a gente ficando de olho ou tentando se inteirar de todas essas notícias que vão acontecendo, muitas vezes a gente consegue tentar mapear aí alguns bons dias ou bons momentos para a gente potencializar os nossos aportes, quem sabe, na Bolsa de Valores. Mas beleza, esse é o quarto evento que ele vai continuar provavelmente acontecendo durante esse ano, quem sabe até nos próximos, não sabemos, não temos como saber, mas nós também temos um quinto evento, e que não necessariamente ele é um evento, tá, gente? Diferente que nem de eleições que tem data marcada e tudo mais, eu queria trazer um pouquinho sobre a desaceleração do crescimento global. Provavelmente nós teremos vários dados divulgados sobre crescimento da China, crescimento da Europa, crescimento dos Estados Unidos e até mesmo crescimento no Brasil. Em algumas grandes potências, provavelmente nós iremos ver alguns dados que apontem para um crescimento menor do que em anos anteriores. Então, por mais que ainda seja um crescimento, o que eu considero positivo, um crescimento menor gera uma certa apreensão nos mercados, nos investidores, fazendo com que isso reflita de maneira negativa nos mercados. Ou, claro, se talvez vier algum dado surpreendente, ao contrário do que o mercado talvez já estava inclusive esperando, isso pode afetar de maneira positiva a Bolsa de Valores. E aí, trazendo todos esses eventos e todo esse bate-papo que eu queria ter com vocês nessa terça-feira, gente, eu quero frisar neste final de vídeo que se você ainda não se inscreveu para participar ou para assistir todos os vídeos do Bolsa de Valores 3.0, ainda dá tempo, se inscreve no link aqui na descrição, assista já o primeiro vídeo que já foi ao ar e fique ligado para os próximos que vão vir aí. Se eu não me engano, é no dia 20, um no dia 23 e um é no dia 28, tá? Não tenho certeza, mas vocês vão conseguir ter acesso a tudo isso através do link, beleza? Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e eu vejo vocês no próximo vídeo.